Mas vamos lá, eu vou trazer para vocês um pouquinho da nossa unidade, para vocês conhecerem um pouquinho do todo, na verdade. Eu iniciei no CRF em junho de 2013. Era uma unidade basicamente descontrolada, onde o poder público ele já estava fora da unidade, né? Não havia mais a questão de disciplina, organização e respeito. E aí o Estado me deu essa incumbência de mudar a realidade do CRF. Né? O Estado estava passando por um problema de denúncias na CPI do Sistema Carcerário Nacional, e essa unidade era uma das mais problemáticas do nosso Estado. Então, eu fui para lá, fui designada para lá para mudar essa realidade. Não vou ser aqui leviana a ponto de dizer que eu sou a melhor diretora, nunca me passou pela cabeça. Na verdade, eu só trato os meus meninos e as minhas meninas, ou presos e presas, como eu gostaria de ser tratada dentro de uma unidade carcerária. Então, aí vou mostrar para vocês um pouquinho do que acontece lá dentro. A nossa unidade, ela tem capacidade para 600 presas. Hoje, nós temos 543, assim distribuídas. Né? Fechado e provisório, 480, no regime semiaberto, 120. Quando eu assumi a unidade, nós passávamos de 600 mulheres presas. E, ao longo desses 4 anos, a gente vem observando que o número de reincidentes é muito baixo. Graças a Deus. Aqui, a nossa unidade básica, quando eu cheguei na unidade, não tinha espaço adequado para fazer o atendimento médico. E nós fizemos uma parceria com o Departamento Penitenciário e a Prefeitura. E, então, inauguramos, em maio de 2015, uma unidade básica, com médicos, odontólogos, enfermeiras, técnicas, assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, essa unidade básica, ela funciona dentro da unidade exclusivamente para atender as presas, nos mesmos moldes que uma unidade básica de saúde funciona no bairro da cidade. Todos os programas que tem numa unidade básica de bairro, tem na nossa unidade básica. Aqui são alguns projetos, o Grupo Timbres, que ele é composto de 20 mulheres, 22 mais ou menos, porque vai, sai, assim, abre espaço. E nós temos também homens, né, que a gente busca de outras unidades. Como eu já fui diretora de unidade masculina, então, toda vez que eu visito uma unidade masculina, eles me pedem muito para fazer parte de alguns de nossos projetos. E um deles é o coral, porque a gente precisa também da voz masculina. Então, eles saem para apresentações externas, extramuros. Aí vocês estão vendo uma foto dentro de um grande shopping em Belém. Né? Aqui eu tenho presas do regime fechado, do regime semiaberto. Eu só não tenho presas do regime provisório, porque o juiz, só quem autoriza eu sair com elas da unidade é o juiz de execução. Então, para eu sair com alguém da unidade para fora do muro, ela precisa ser condenada. Então, as presas do provisório, elas participam dentro da unidade. E assim que elas são condenadas, elas passam a fazer parte do grupo fora da unidade também. Então, todas as apresentações, o Estado requisita, as universidades requisitam, congressos requisitam, e elas vão e fazem a apresentação conforme a agenda delas do ano todo. Nós já viajamos com ela para outros municípios também do Estado, igrejas. Então, eu tenho mulheres e homens aí condenados a 108 anos, 68 anos de pena. Sem algema, sem uniforme. Aqui é um outro projeto que chama-se Sementes, que ele é um acordo com a prefeitura do município, Prefeitura de Belém. Foi o primeiro prefeito, por sinal, que deu essa chance ao nosso sistema carcerário. E ele emprega 20 mulheres do regime semiaberto, que elas saem da unidade todo dia e vão fazer o plantio, a poda, os cuidados de logradouros públicos. Por esse projeto já passaram em torno de 80 mulheres. Só tivemos dessas 80, 2 reincidentes, mas é porque são aquelas que, infelizmente, elas saem e não tem para onde ir. A gente chama no sistema de favelada. Né? Aquela que não tem família, que não tem casa, que não tem uma estrutura, e muitas das vezes são viciadas. Então, a gente prefere até que ela fique conosco.
ela é bem mais cuidada dentro da unidade do que fora. Aqui é o nosso outro projeto, Consolidar Redes e Ressignificar Vidas. É um projeto também em parceria com a Prefeitura, onde o CAPS funciona dentro da unidade. A gente criou uma equipe multidisciplinar com técnicos da Prefeitura e técnicos do sistema carcerário, onde a gente tem um psiquiatra, né, psicólogos, assistentes sociais, que tratam as mulheres com dependência química e álcool e outros psicotrópicos, remédios que elas começam a se dopar. Então, a gente tem esse tratamento lá dentro e também isso aí mudou. Mudou muito. Quando eu cheguei na unidade, basicamente eu vi uma Cracolândia, quando elas estavam no sol, e aquilo me incomodava demais. E eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não podia deixar do jeito que estava. E foi quando a gente começou esse tratamento. Não é um tratamento obrigatório, a gente tem que convencê-las, e elas mesmas convencem outras a participar. E mulheres que eram dependentes químicas desde os 10 anos de vida, chegar e relatar que, enquanto elas foram abandonadas pela família, pelo Estado, que a gente foi a única pessoa que não abandonou, isso aí para mim tem um impacto muito grande. E eu digo sempre que é o meu combustível para devolver a elas o que elas afloraram em mim. Eu não faço mais do que, com todos esses projetos, agradecer o que elas fazem por mim todos os dias. Porque não sou eu que transformo elas, são elas que me transformam. Aqui é o nosso outro projeto, que se chama Acolher, que é quando a mulher entra na unidade. As 2 primeiras semanas elas ficam separadas, até para a gente observar se elas têm algum tipo de rixa dentro da unidade ou não, e aí vai coletar algumas informações. E aí elas são levadas para uma sala onde elas conhecem todo o corpo técnico e profissional da unidade. Quem é a diretora, quem é a vice-diretora, quem é o chefe de segurança, quem são as professoras, as psicólogas. Então, a partir desse projeto, a gente começou a observar que o medo delas diminuiu bastante, de você chegar no local sem saber o que esperar desse local. Então, isso aí criou também um diálogo muito importante da unidade com as presas. Porque imagina só, você que nunca foi preso, ser simplesmente jogado dentro do bloco carcerário, ser jogado dentro de uma cela, sem saber o que pedir, com quem falar, caso aconteça alguma coisa com você. Então, a gente chama esse projeto de Projeto Acolher. Aí é o Libertarte, onde elas têm aula de pintura. Nós já ganhamos vários prêmios em alguns concursos que teve em Belém. Esse, inclusive, foi um quadro premiado, foi o primeiro lugar no concurso que teve do Círio de Nazaré, da Igreja Católica, e ela ganhou, se eu não me engano, R$3.000 o prêmio. E agora elas estão preparando 5 quadros para participarem de um concurso na Alemanha. O outro, Te Segura Mana, que é uma expressão muito usada por elas e por nós na região. A gente chama sempre uma pessoa que a gente gosta de mana. Mana, vem cá. E quando elas não estão... O cárcere, ele tem uma coisa muito forte na questão da mulher. E aí elas dizem, mana, não está te segurando? Te segura, mana. Então, a expressão que elas usam para dar força para aquela mulher que já está em um estado de depressão. Então, na verdade, é um projeto mais terapêutico. Então, quando essas mulheres elas estão entrando no estado depressivo, a gente encaminha ela para esse projeto. E aí, lá dentro do projeto, ela vai conversar, vai escolher assuntos e vão discutir sobre esses assuntos. Semana passada foi o estresse. Elas queriam falar sobre o estresse e tudo que o estresse provoca dentro, não só do cárcere, mas com o ser humano. E aí elas escolhem as palavras, escolhem o assunto que elas vão discutir com a equipe de psicólogas. Aí é o nosso jardim sensorial, que está sendo finalizado, provavelmente agora em final de agosto a gente inaugure. É um jardim que ele vai ser trabalhado, que já está, na verdade, ele foi construído também por elas.
né? E esse jardim ele vai ser aproveitado em diversos projetos dentro do CRF. Porque a gente tem aula de violão, aula de teatro, aula de dança, né? Leitura, remissão pela leitura. Então, a gente pode fazer várias atividades nesse jardim. E elas também, aquelas que não conseguiram ainda se encontrar em nenhuma atividade que a gente proporciona, algumas já se encontraram na questão da profissionalização do jardim. Mas esse jardim é dentro da unidade? Sim, é dentro da unidade. Ali atrás é um outro prédio que a gente está reformando, que é onde fica o nosso tratamento de álcool e droga. Aí ele vai ser todo grafitado também, porque esse grafite também foram elas que fizeram. Só indo lá e vendo. Aí, inclusive, nós temos um lago, que elas também foram qualificadas na profissão de aquariofilia, para tratar a questão de lagos e aquários, né? Aí são outros projetos, que é o Beleza Livre, que é um salão de beleza para profissionalização, beleza estética. A Rádio Mais Mulher também, que nós ganhamos todo o material, mas a gente ainda está aguardando um recurso para instalar ele na unidade. Não só a rádio, como o jardim, como o salão de beleza. Aí tem um café com a diretora, que esse café acontece uma vez ao mês, geralmente no final do mês, enquanto é escolhida algumas internas da unidade para tomarem café comigo, e aí elas vão dizendo o que elas estão achando do nosso trabalho, o que é que elas querem, quais são os anseios, quais são as vontades, e assim a gente vai discutindo. Na verdade, a gente chama de um papo DR, né? Discutir relação, que é assim que elas chamam. Doutora, bora ter uma DR hoje? Então vamos. Então a gente faz esse café justamente para ouvi-las e mostrar que eu só estou ali como diretora, mas que eu sou igual a elas em tudo. Eu sinto, eu choro, eu sofro, eu rio, né? Eu tenho família. Então nós somos iguais. Aí tem... é porque são muitos os projetos aí. Aí tem a padaria. Aí tem esse projeto, Mamãe Não Cometa Crime, que ele é um cartaz, onde tem a figura de uma mão atrás das grades, só aparece a mão, e duas crianças. Ele é bem... É porque eu não trouxe assim. Mas a gente leva essas mães para discutir nas escolas com aquelas possíveis mães, ou já mães adolescentes, o que elas sofrem na cadeia quando elas são presas. Né? Com quem vai ficar os meus filhos e quem vai cuidar dos meus filhos. Então, basicamente, é um projeto mais preventivo, né? Que a gente trabalha a prevenção. O Bolsa Amarela também é um outro projeto que ele é baseado no livro da escritora Lígia Bolsonaro, se eu não me engano. Lígia Bojunga, isso. E a gente está fazendo agora um espetáculo de teatro baseado nesse livro, só que, em vez de falar todas as angústias, os sonhos que a escritora relata no livro, a gente vai colocar no cotidiano delas. E esse espetáculo vai ser passado num teatro local e, a priori, são para as escolas que estão dando mais problemas na questão de disciplina, né, e violência. E, no primeiro momento, os alunos vão ser levados a este teatro para assistir esta peça e, no segundo momento, os atores, que são os presos e presas, serão levados às escolas para ter uma DR com esses alunos, para mostrar para eles que o caminho que eles estão traçando provavelmente vai levá-los amanhã ao aprisionamento. E aí a gente vai passar a monitorar essa escola junto com a diretora para saber se ao longo de um ano houve realmente um impacto bom, se houve a diminuição da violência entre os adolescentes. Né? Aí é o patchwork, que na verdade as pessoas confundem muito com aquele trabalho manual, mas não, isso aí é desenvolvido por uma professora da universidade, uma voluntária, em que é um trabalho que ele desenvolve o autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer, para saber o que levou ela para o cárcere, por que ela ainda está lá,
né? Então, na verdade, também é um processo, é um projeto mais terapêutico, a busca do conhecimento, do caminho. Né? Aí o biopsicossocial nada mais é do que a retirada de vários documentos, porque a maioria chega sem nem certidão de nascimento, e o nosso corpo técnico, a gente, a priori, começa justamente a buscar essa cidadania. Né? Fazer a retirada da carteira de identidade, foto, carteira de trabalho, tudo que um cidadão fora tem, elas também passam a ter dentro da nossa unidade. O tempo de ler, nós temos o Estado, ele nos dá nós temos um convênio com o Estado na questão de aulas regulares, mas eles não nos dão a alfabetização. Então, o tempo de ler, a gente tem uma parceria com uma ONG e ela disponibiliza livros e capacita professores, só que o Estado não nos dá esses professores. Então, eu peguei de dentro da unidade pessoas que já tinham nível superior completo ou incompleto, elas foram capacitadas, né, e dão aula para essas pessoas que não sabem ler e escrever. Então, com isso, a gente já está erradicando a questão do analfabetismo dentro da nossa unidade. Aí tem outros, tá? Aí, atividade educacional, né, nós temos 3 turnos de aula, de manhã, de tarde e à noite. Há muitas unidades que não têm turno à noite porque é questão de segurança. E eu digo, se eu não tentar, como é que eu vou saber? E nós já estamos com esse turno há mais de 3 anos e nunca nos deu problema. Nós temos 5 salas de aula e hoje nós temos 144 presos. Ano passado nós tínhamos 275. Mas o que acontece? Elas estão concluindo o ensino médio, fazem o Enem, passam e não podem cursar o nível superior, porque nós não temos uma autorização judicial para isso. Então, elas acabam que algumas perdem o interesse de estudar porque não podem progredir. A gente está conversando com algumas universidades lá no estado para que seja instalado o AD dentro da nossa penitenciária para que elas consigam progredir para uma universidade, mesmo estando presa. Aí foram alguns cursos profissionalizantes que são feitos dentro da unidade, basicamente de 3 em 3 meses, quando elas pedem, quando tem demanda. Frentista, montador de móveis, alvenaria estrutural, embutidos, pintura, manicure, construção civil. Isso aí foi uma briga que eu tive com o sistema carcerário, porque esses cursos eram basicamente direcionados para as prisões masculinas. Mas as mulheres são pintoras hoje, são eletricistas, são encanadoras e a gente precisa disso. Então, nós levamos para lá e foi só sucesso. Aí a nossa unidade materno-infantil, né, a Unicef esteve lá em 2014 e no jornal ele referendou como seria um modelo mundial, a nossa unidade. Isso aí é dentro da unidade também. Aí é o prefeito de Belém e todo ano ele faz um chá de bebê para 200 mulheres em situação de vulnerabilidade na prefeitura. E ele sempre inclui as nossas meninas. E aí elas saíram da unidade nesse dia, todas essas que vocês estão vendo, todas, elas saíram da unidade e foram para a festa com essas outras 200 mulheres. Aí a nossa unidade materno-infantil dispõe de brinquedoteca, nutricionista, pediatra, psicóloga, assistente social, todo um grupo de profissionais que atuam exclusivamente voltado para a questão mãe e bebê. A nossa unidade, até os 6 meses, é só o leite do peito. A partir dos 6 meses, a nutricionista e a pediatra formulam um cardápio para essa criança. Esse cardápio ele é semanal. A empresa disponibiliza a alimentação in natura e a nutricionista, então, ensina aquela mãe a preparar a refeição do seu filho. Elas vivem numa casa, elas têm acesso livre à cozinha, a outros materiais que nós utilizamos na cozinha. Hoje, a capacidade da nossa unidade materna é para 14 mães. Né? Os bebês ficam conosco até 1 ano. Para o ano, provavelmente, a gente vai estar inaugurando uma outra unidade que os bebês vão ficar conosco até 2 anos. E aí é a cooperativa. Né? Em 2013, quando eu cheguei na unidade, eu observei que elas eram muito ociosas. Não tinha trabalho, não tinha estudo. E a gente começou um processo de
de dizer para elas que elas eram as próprias autoras de suas vidas e que elas precisavam tomar para si o rumo das suas vidas. Então, nós iniciamos um processo lá dentro de verificação de mulheres que possuíam algum talento especial, né? No caso, um bordado, um crochê. E pegamos essas mulheres e colocamos para dar curso para outras presas. Aproveitamos a mão de obra dentro da unidade, porque é muito difícil pessoas virem de fora querer dar cursos dentro de unidades prisionais, até pelo medo que a mídia instala nas pessoas aqui fora. Então, o curso fez tanto sucesso, elas já aprenderam tanto que todo aquele material do curso, né, eu fiz um grande bazar, convidei várias pessoas, foi vendido tudo e elas ficaram encantadas. E pediram para mim que continuasse. A gente quer de novo, a gente quer todo mês. E aí eu cheguei com a superintendência, então coloquei a ideia. E a superintendência disse que não podia vender porque era proibido. A superintendência não podia estar nessa função de vender produtos de preso. E aí eu peguei e falei para o meu chefe, então só me autoriza a criar uma cooperativa? Ele falou, por tua conta e risco. E nós criamos a cooperativa, que por sinal até hoje é a primeira e única cooperativa do Brasil, né? Nós recebemos até a menção honrosa do Prêmio Inovari por isso. O amparo legal, porque muitas pessoas me perguntam como tu conseguiste, e nós, então, a gente traz um pouco do amparo legal. Eu tenho um passo a passo em CD, de tudo que se precisa, de toda a documentação, e quem quiser a gente pode depois estar encaminhando para os e-mails, né? Aí agora nossas vendas também são pela internet, nós temos Instagram e nós temos um site em Florianópolis que faz a divulgação e venda dos nossos produtos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não atualiza porque elas não estão dando conta, né? A procura é tanta que elas não estão dando conta de fazer as entregas que nos são solicitadas. Então a gente acaba que não fica atualizando com produtos novos. Então, às vezes, você pode entrar no Instagram ou no site e ver, mas esse produto ainda... Porque a gente não consegue. A demanda é muito grande, porque elas vendem nas praças em Belém, aos finais de semana, em 2 praças, né? E vendem também em feiras locais. E, às vezes, tem um evento, por exemplo, teve um evento agora de psicologia, foi o primeiro Congresso Internacional de Psicologia, e eles pediram que elas fossem fazer a exposição e venda. Então, a gente trabalha em função de feiras e convites que nos fazem, né? Tribunal de Justiça, JUSEPA, universidades. Então, elas ficam trabalhando nessa correria toda e, às vezes, a gente não consegue acompanhar os pedidos da internet também. Aí, é o Humanitas. Minha querida, o dinheiro é delas. Elas vendem, elas recebem, elas administram, elas encaminham para a família, elas pagam o material. No início, eu vou te dizer que eu comprei tudo, porque alguém precisava acreditar nelas, para que elas pudessem acreditar em si, voltar a acreditar em si. Então, a financiadora fui eu. E depois disso, eu só sou agora a compradora. Eu só tenho um cartão, um caderno lá que elas vão colocando lá o que eu estou devendo toda vez que eu vou visitar a cooperativa e compro alguma coisa. Eu até evito, porque mulher não se contenta. Não dá certo, é. Aí no dia 21 de março tivemos a assinatura com o Humanitas, né, do termo de cooperação, em que o Humanitas nos trouxe uma artista americana chamada Lisa Lu para desenvolver conosco uma obra de arte junto com as meninas da cooperativa. E aí foi o recebimento do Prêmio Inovari. Eu, o meu chefe, meu antigo chefe, porque agora eu vim para cá e já mudou a chefia, o meu chefe, Coronel André, assumiu a Subsecretaria de Segurança do Estado e no lugar dele ficou um outro coronel, né, o ministro Aires Brito, e ali o presidente, então, do Siscop, porque se não fosse a OCB e o Siscop, a gente não conseguiria ter montado também essa cooperativa, porque a OCB ela foi uma parceira e continua uma parceira até hoje, né, que é a Organização de Cooperativas Brasileiras. Então, eles nos deram toda a estrutura,
para montarmos a cooperativa, no amparo legal, na questão legal, na discussão do estatuto e até hoje na questão de levar para elas o conhecimento, porque de 2013 até hoje já passaram por esta cooperativa 209 mulheres e nenhuma voltou ao cárcere. E algumas são minhas amigas de Facebook e de vez em quando elas postam os trabalhos que elas estão fazendo em prol, né, da vida delas fora. Então a gente observa que o que elas aprenderam da cooperação, que não é só a cooperação enquanto cooperativa, mas a cooperação mútua, né? Elas trouxeram para o mundo aqui fora e elas buscaram melhorar as suas vidas com o que elas aprenderam lá dentro. Então é muito gratificante para a gente, enquanto ser humano, observar que a gente, de alguma forma, contribuiu para a melhoria da vida de alguém. Porque eu não transformo ninguém, eu não ressocializo ninguém, eu apenas descubro o talento que aquela pessoa já tem, mas que estava escondido, estava adormecido. E quando a gente acredita em alguém, aquela pessoa volta a acreditar em si. E aí não precisa mais nada, ela mesma alça os seus voos, não precisa de ninguém. Então, se nós quisermos realmente, efetivamente mudar, a gente não tem que mudar o sistema carcerário, a gente não tem que mudar os presos ou os egressos. Nós temos que nos mudar. Nós temos que nos despir da nossa arrogância, de achar que nós somos melhores que alguém. Nós temos que nos despir daquele julgamento que nós fazemos porque uma pessoa é tatuada, porque uma pessoa se veste diferente da gente, porque ela não acompanha a moda, ou porque ela é um pouco mais gordinha do que eu, ou porque ela tem cabelos brancos. Então nós temos que nos despir desses preconceitos que nós criamos. Porque, diferente do que muitos pensam, o preso, ele cai ali, ele não cai do céu. Ele vem de uma família. Ele vem de um lar. E a gente, para entendê-los, para tentar compreendê-los, nós temos que conversar com eles, ouvi-los. E ouvir a história de vida de cada um. Só ouvindo a história de vida de cada um é que nós vamos entender o porquê de certos comportamentos dentro do mundo carcerário. Comportamentos estes que qualquer um de nós pode ter amanhã. Porque nós somos assassinos em potenciais. Todos nós. Não há nenhum aqui que diga que não mataria, porque mataria sim. Principalmente as mães. Se chegassem nas suas casas e vissem as suas filhas numa situação difícil, sendo violentadas, eu duvido qual a mãe e o pai que não tomaria aquele impulso que é do ser e faria uma besteira naquele momento. Quantas pessoas estão presas por não saberem controlar os seus impulsos, as suas emoções, as suas vontades. Então, todos nós temos o bom e o mal dentro de cada um. Mas algumas sabem controlar. Outras controlam mais ou menos. E outras não conseguem controlar, porque não se conhecem. Não sabem do que são capazes. A gente só sabe do que nós somos capazes quando nós nos vemos naquela situação. Então, não adianta falar de sistema carcerário se nós não formos lá para dentro. Não adianta pesquisa se nós não formos viver a pesquisa. Meu sonho é que as universidades não fiquem só do portão para fora, mas que elas atravessem os portões. A sociedade atravesse os portões e veja com os próprios olhos o que nós temos lá dentro, que são reflexos da própria sociedade.
O presídio hoje nada mais é do que um reflexo da sociedade que nós vivemos. E quando eu cheguei no DEPEN semana passada e disse que eu queria transformar o muro da penitenciária em lojas, o departamento penitenciário me olhou e disse: o quê? Tu quer transformar a muralha em lojas? Eu disse: sim. Eu tenho uma padaria. Eu quero colocar lá fora para vender esse produto. Com as presas, com as egressas e com as dos semiabertos que não tem emprego. Com certeza. Eu quero pegar os produtos da cooperativa e colocar lá fora para as pessoas comprarem. Eu quero pegar o salão de beleza que eu tenho dentro e colocar lá fora para as pessoas utilizarem. Eu quero colocar o jardim que eu tenho lá dentro numa floricultura lá fora. Qual é a dificuldade? Transformar o muro da penitenciária num shopping. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Depende do ponto de vista que você está olhando. Eu olho para eles como eu olho para mim. Se eu quero melhorar para eles, eu preciso melhorar para mim. Lá eu tenho grandes profissionais. Lá eu só potencializo o sonho delas. Se uma presa diz para mim: doutor, meu sonho era ser cabeleireira. Ótimo, vamos buscar curso para te fazer a melhor cabeleireira aqui dentro da unidade. E ela interioriza aquilo de tal maneira, né, que a gente percebe no rosto a transformação daquela pessoa. Quando ela diz: só a senhora acredita em mim, eu digo: não, você tem que acreditar em mim para eu poder acreditar em você. Mas hoje eu estou acreditando em ti porque tu estás me dizendo que tu queres mudar. Então eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dar a chance que tu queres para isso. O resto depende de ti, não depende de mim. Porque quem vai ficar lá fora contigo não sou eu, é você. Você vai estar só. Então você precisa ser a dona da sua vida. E é só isso que a gente faz lá dentro. Não tem nada de mágica, não tem nada de anormal, não tem nada de mistério. Somos nós que complicamos. Somos nós que, com essa nossa arrogância de querermos ser melhor, é que achamos que nós que temos que resolver o problema daqueles que estão ali. Não, nós não temos esse poder. O poder é deles. A vida é deles. Ninguém transforma ninguém. A mudança começa dentro de nós. Se eles resolverem mudar, eles vão mudar. Meu pai queria que eu fosse médico. Deus o livre, eu desmaio quando eu vejo sangue. O pai e a mãe de todos que estão aqui queriam alguma coisa diferente para vocês do que vocês escolheram ser. Tenho certeza disso. Então, não começa aí. Se o meu pai e a minha mãe não conseguiu que eu fizesse o que eles queriam, como é que a massa carcerária vai fazer o que eu quero? O poder de escolha é de cada um e é deles. A gente só tem que oportunizar. Uma hora, alguém se encontra. E é nessa hora que tiver alguém que queira se encontrar dentro do cárcere, ele tem ali aquela ferramenta que vai tirá-lo daquele buraco. E ele vai conseguir enxergar a luz.